De volta com o seu Minas Esporte, vamos então para o nosso debate com os nossos comentaristas. Começamos com o Atlético que enfrenta o São Paulo, jogão desta noite lá na Arena do Jacaré. Eu diria que a grande expectativa é saber como é que o Atlético vai se comportar depois dessa parada aí que ele deu, né? Eu acho que não é só a busca da liderança, que é o nosso tema, mas a manutenção do bom futebol. Acho que é essa a expectativa, não é, Romero? Mas os dois pararam. Ou seja, os dois tiveram essa parada. Mas só que a gente está pensando no Atlético, sim, né? E o Atlético, mas num determinado ponto, o Atlético é superior ao São Paulo por causa que ele teve jogadores recuperados com essa parada. O São Paulo perdeu jogadores. É verdade. O São Paulo perdeu o Rivaldo ontem, nem foi por causa de contusão, a questão da esposa do Rivaldo, um problema familiar. O Miranda também está fora da partida. Mas ganhou o Lucas. Ou seja, mas ganhou um Lucas que jogou ontem, né? Viaja, enfim, vamos ver como é que ele chega. Né? Joga bastante. O Atlético, em compensação, tem o grupo quase completo, perdeu apenas o Guilherme, que vinha tentando se recuperar, mas está fora da partida. Mas tem Daniel Carvalho no banco, Marquinhos Cambalhota no banco, Serginho no banco. Tem um elenco que hoje o Dorival Júnior pode olhar para o banco e ter grandes opções para poder mexer na equipe no intervalo ou no segundo tempo. Preocupa, Flávio, esse tempo parado? Olha, Dilmar, o São Paulo vai jogar aqui. Eu vi a entrevista do Paulo César Capejani em São Paulo ontem. Ele disse o seguinte: vai repetir o esquema que jogou contra o Fluminense do Rio. Ou seja, coloca 4 jogadores de marcação no meio campo, né? E deixa o Lucas e o Dagoberto à frente. Ou seja, é o esquema que ele usou contra o Fluminense e venceu o Fluminense no Rio por 2-0. Porque no Morumbi ele foi muito mal contra o Figueirense. Contra o Figueirense, né? Você disse, ele não tem o Fernandinho, não tem o Rivaldo e perdeu o Miranda, né? Que é um zagueiro bastante alto, que é um zagueiro que o Atlético tem uma boa jogada com o Hever e com o Leonardo Silva. Agora, acho que o Atlético ganha com a entrada do Mancini e com a saída do Guilherme, porque até agora o Guilherme não fez nada no Atlético. Ele precisa de um companheiro na frente. E o Mancini vinha jogando. E o Mancini já está entrosado com o grupo, já está melhor fisicamente, né? Já está mais adaptado ao futebol, readaptado ao futebol brasileiro. Então acho que o Atlético ganha mais com a presença do Mancini. Com isso, é um jogo difícil de você falar quem vai vencer, né? Porque são duas boas equipes, 100% de aproveitamento, né? O Atlético, a vantagem do Atlético é no saldo de gols sobre o São Paulo. Agora, qualquer resultado pode acontecer hoje e que não pode abater, conforme disse o próprio Romero, para qualquer um dos dois. Lembrando que o empate também está valendo para o Atlético, né? A liderança. Não é o melhor resultado um empate, mas garante ao Atlético a liderança. Até sobre essa questão da liderança, eu comentava ontem no blog de Mara, no fabiopinel.com.br, que não dá para se pegar só nessa questão de liderança, não, porque estamos apenas na terceira rodada do Campeonato Brasileiro e o mais importante é você ser líder na rodada que mais importa, que é justamente a última. Comemorar a liderança na terceira rodada é muito pouco. De 2003 para cá, apenas o Cruzeiro era líder na terceira rodada e terminou com o time. E outra questão, você não joga só pela liderança, você joga para uma afirmação de um bom momento. Claro. O Atlético venceu dois adversários que estão sendo contestados, o Atlético Paranaense e o Avaí, que na minha opinião até não são adversários à altura do Atlético. E o Atlético joga hoje contra um São Paulo que vem aí também com 2 vitórias consecutivas. Vale essa afirmação do bom momento, vale sim a liderança e vale também o fato de ser um adversário que pode, no futuro, estar brigando com o próprio Atlético pelo título do Brasileirão. É um jogo de 6 pontos, né? Você pode dizer assim, porque hoje a gente sabe quais são os times que vão brigar pelo título. E o São Paulo é um deles. Sandro Meirahit é o árbitro dessa partida. Então, Atlético e São Paulo, amanhã, claro, você acompanha todas as emoções aqui na Band. Vamos trocar o tema, vamos lá para o Cruzeiro, porque o Thiago Ribeiro está vetado. Será que é a vez do Anselmo Ramon, Pinel? O Anselmo Ramon já está provando que merece essa oportunidade. É difícil, né? Complica um pouco. Mas ele já está provando. Aliás, já provou que merece uma oportunidade desde o início da partida. Principalmente porque o Thiago Ribeiro teve uma queda de produção nos últimos jogos do Cruzeiro. Vamos ver se com o Anselmo Ramon e o Alisson, o Cruzeiro consegue resolver o problema dos gols. Só o Anselmo Ramon balançou as redes pelo Cruzeiro até agora nesse Campeonato Brasileiro. É uma tendinite que tem o Thiago Ribeiro, Flávio, e aí precisa mesmo de um tempo, né? O Anselmo Ramon tem treinado bem, quando entra não está deixando a desejar. Acho que tem que tentar, né? Quem sabe se é a hora do menino, né? Pois é, e ele foi vice-artilheiro do Campeonato Paulista, não foi por acaso vice-artilheiro, então... Sei lá, o atleta trouxe o artilheiro, não fez mas nada. Pelo menos no Cruzeiro, mais nada. Mas eu estou dizendo assim, ele está comprovando aqui no Cruzeiro que ele fez em São Paulo, 2 jogos, 2 gols. Então, ele merece a posição. Agora, o Cruzeiro precisa descomplicar um pouco o seu futebol. Depois da eliminação da Libertadores, da vitória do Atlético, o futebol do Cruzeiro ficou muito burocrático. A gente viu o jogo do Cruzeiro com o Fluminense, não entendia o que o Cuca queria com o time. Como é que era o esquema tático que ele adotou, né? Principalmente depois que ele colocou esse menino Brandão, colocou o Anselmo Ramon, né? O time ficou confuso,
o time ficou sem um esquema definido de jogada, né? E o Fluminense acabou vencendo o jogo por causa disso. Agora, é o Cuca ou são os jogadores que não estão mais obedecendo à formação tática do Cuca? Olha, é complexo responder se é o Cuca ou se são os jogadores, mas o que a gente pode afirmar é que tem uma queda de rendimento brusca das principais peças do Cruzeiro. Além do Thiago Ribeiro, que o Flávio já citou, o Montijo não está jogando muito bem, o Roger está fora do time e quando estava já não rendia mais. Os volantes, peça-chave nesse esquema do Cuca, que precisa deles, não estão apresentando o mesmo futebol. E os laterais do Cruzeiro há muito não jogam, que precisam jogar também para desafogar nesse esquema do Cuca, o time conseguir chegar no ataque com certa desenvoltura. O próprio Alisson não vem fazendo grandes partidas também. Ou seja, fica complicado quando o Cruzeiro não tem mais essa resposta dentro de campo. Eu acho que o Cuca tem errado, até pela precipitação do time. O Cruzeiro é um clube hoje, é um time hoje que alça muitas bolas na área. Foram 30 contra o Fluminense, 34 contra o Palmeiras, sendo que ele tem um time leve, pode tocar a bola no chão, porém, esses jogadores não estão correspondendo dentro de campo. Trocando o tema do nosso debate, Cuca, quanto menos falar, melhor. Eu também acho, viu, Cuca? Quanto menos falar para o público, para a gente, da imprensa, para o torcedor, mas internamente... Mas, na verdade, é quanto menos criar polêmica, eu acho que é na verdade. Justamente. Né? Há muito o que ser conversado dentro da equipe do Cruzeiro, porque essa apatia que a gente percebe que caiu sobre os jogadores, está chamando a atenção de uma forma negativa. Eu, pelo menos, tenho percebido uma falta de vontade de alguns jogadores quando entram em campo com a camisa do Cruzeiro. O que aconteceu? Será que a eliminação realmente está influenciando, até hoje, depois daquele jogo do Once Caldas? O fato de alguns companheiros estarem treinando separado, fora dos planos, pode estar motivando negativamente mesmo, né? alguns eles continuam atletas. Por ali, né? Continuam por ali, e alguns são amigos dos outros. Aí fica vendo o cara treinando separado. Será que isso tem alguma influência? Essas questões de jogadores que vêm a público, Fabrício, Gilberto, o Diego Renan, se manifestando, querendo jogar, querendo resolver uma situação, isso também não está influenciando? Tem que ter conversa, mas tem que ter conversa interna. Não pode acontecer como aconteceu com o Fabrício. O Flávio já deu palpite sobre isso, já falou a parte dele. Ô, Romero, mas quando o Cuca diz ali, como eu perguntei para o Flávio, são 40 pessoas, é complicado, né? E aqui, não vão deixar passar batido, não. Tem a questão da vaidade também, que a gente conhece perfeitamente, né? Trabalhar com a vaidade é uma coisa difícil, né? Olha, administrar, todo clube quando começa a perder, aí você vê de fato como é que é o ambiente ali dentro, né? Porque quando está vencendo, a gente já viu times esfacelados que estavam vencendo e o grupo nunca aparecia essas discussões para o público, né? Como aquele caso clássico do Corinthians. O Corinthians do Vanderlei Luxemburgo, campeão brasileiro. Que brigava no vestiário e ninguém ficava sabendo muito disso porque o time estava vencendo. Quando está perdendo é que a gente vê de fato quem é o grupo que o treinador tem nas mãos. Eu acho o Cuca até um cara habilidoso para lidar com essas crises, ele pondera bastante, ele conversa muito. Concordo com o Pinel, ele tem que conversar mais com esses jogadores, tentar segurar as bocas desse time. E se tem tanta gente, está na hora também desse pessoal que está treinando em separado e caçar, de fato, outros rumos profissionais. Da linha, né? Porque isso prejudica muito o clube. Eu já disse aqui, Gilmar. Você acha que tem vaidade? Tem, isso claro que tem. Você tem um time que tem Roger, um time que tem Gilberto, né? Tem o Fabrício. O Fabrício chega a dizer ao ponto que é ídolo da torcida, né? Então o jogador, para chegar para falar isso, você vê a tamanho da vaidade do jogador. É um baita jogador. Acho que é um jogador que tem que ser titular do time do Cruzeiro. Né? Você tem jogadores experientes no time do Cruzeiro, né? Jogadores rodados, o próprio Montijo, o próprio Vitorino. Ou seja, você tem o Ernesto Farias treinando em separado, que já rodou o mundo inteiro. Então isso tudo cria um ambiente na toca, né? De um fala num canto, outro fala no outro. Insatisfação. De insatisfação. Isso acaba chegando no ouvido do treinador. E o treinador tem hora que não tem certo, o momento certo de falar também não. Porque eu acho que o Cuca teria que absorver isso e segurar, certo? E tentar falar assim, olha, vamos né? Botar a casa em ordem, porque a casa que todo mundo fala, ninguém manda e ninguém tem razão. Pois é, porque eles vão ter que apoiar o Cuca, porque, imagina, o Cruzeiro pensar na possibilidade de não contar com o Cuca. Com quem que ele vai contar? É bom pensar muito nisso, viu, gente? Porque vem um jogo muito difícil aí contra o Santos. E é bom o pessoal. Mas é bom o pessoal pensar direito nessa história. Só para fazer justiça também ao Cruzeiro. Vamos que eu tenho que ir para a seleção. O Cruzeiro vem de derrota para Palmeiras e Fluminense, o atual campeão brasileiro, e o Palmeiras, que é uma equipe que veio bem do Campeonato Paulista. Não vamos ser também assim, nem tanto ao mar, nem tanto ao céu, né? O Cruzeiro não perdeu para equipes
piores também. O Figueirense tem 6 pontos. O Figueirense eu já discordo. O Figueirense eu acho que foi um jogo muito ruim. Ele ganhou do Cruzeiro e perdeu para o São Paulo aos 46 minutos. E ganhou do Atlético Goianiense. Olha que eu vou dar uma de cuca aqui, quanto menos falar, melhor. Tá? Vamos para a seleção brasileira. Primeiro tema da seleção brasileira, a vitória magra por 1-0 no gol do Fred, que ganhou aí a convocação para a Copa América. Daqui a pouco a gente vai falar da convocação, mas especificamente o jogo, Romero.